10 anos de Lava Jato, a operação que você encabeçou na parte da acusação de fatos da Procuradoria, descobriu o maior esquema de corrupção da história do Brasil e, quiçá, do mundo também, que envolveu a maior empresa brasileira, que era a Petrobras. A Petrobras foi o epicentro da Lava Jato, mas muitas outras empresas, inclusive muitas listadas também na Bolsa de Valores, também estavam envolvidas, muitas empreiteiras, por exemplo, estavam envolvidas na Operação Lava Jato, petroquímicas, como a Braskem, entre outras. Após 10 anos do começo da operação, o que ficou, o que sobrou da Operação Lava Jato? Qual que é o legado que você percebe que permaneceu na sociedade brasileira e que vai permanecer nos próximos anos? Carlos, eu vou responder a tua pergunta, só queria começar falando diretamente com o pessoal do mercado, porque o que a Lava Jato revelou, vamos relembrar o que ela revelou de verdade, não foi um esqueminha de empreiteiras com alguns órgãos do governo, não. Ela revelou o modo como funciona o capitalismo de compadrio brasileiro ao longo de 500 anos. Ela mostrou que os poderosos do Brasil, as pessoas que são as donas do poder no Brasil, e o Brasil infelizmente tem donos do poder, que sempre se colocaram acima da lei, seguiam corrompendo, desviando dinheiro público, roubando a sociedade brasileira naquilo que o James Robinson e o Daron Acemoglu no livro Por que as Nações Fracassam, que é o livro de cabeceira de grandes executivos no mundo ao longo dos últimos anos. Muita gente leu esse livro. Eles escrevem que a grande âncora do desenvolvimento econômico das nações é um extrativismo. Acontece quando elites formam um capitalismo de compadrio, extraem riqueza da sociedade, roubam a sociedade em benefício delas mesmas e engessam a alternância de poder, tanto na área econômica, os pequenos não conseguem crescer, e quando não conseguem crescer por inovação, que eles chamam de inovação destrutiva, não conseguem, eles são empurrados para baixo, claro, eles corrompem o poder político para ajudar eles, e os novos políticos não conseguem ascender, porque eles criam regras, barreiras para a ascensão de novos políticos. E a gente vê uma imensa barreira hoje, que é o fundo eleitoral bilionário que foi criado. A gente pode falar mais disso depois. Então, o que a Lava Jato revelou é um mega esquema que atrasa a nossa economia, atrasa o nosso desenvolvimento, que corrompe o livre mercado, que engessa o bom desenvolvimento do país. Isso que a Lava Jato revelou. Certo, como nós estamos 10 anos depois? O que a gente tem de legado da Lava Jato, como você bem perguntou? Em primeiro lugar, nós temos hoje uma prova do que existiu no Brasil e do que existe no Brasil. Antes a gente ouvia falar do monstro da corrupção brasileira, de que existiam vários órgãos públicos envolvidos em corrupção, mas eu não acredito em teoria da conspiração. E qual é a minha vacina? Qual é o meu antídoto, o meu anticorpo contra a teoria da conspiração? É não acreditar em nada sem evidência. Mas estava lá, a gente só faltava evidência. A Lava Jato trouxe a evidência, a prova de que isso existe. Existe um monstro da corrupção e você nunca gera um tratamento de um problema de saúde, de qualquer problema financeiro, se você não tem um diagnóstico do problema na empresa, na tua saúde. E o que a Lava Jato fez foi o diagnóstico. A gente ainda está pendente de um tratamento adequado para essa doença que a gente descobriu, que é essa macrocorrupção. Mas você avançar no diagnóstico é um imenso avanço. Além disso, a gente trouxe de relegado uma recuperação de bilhões de reais, como nunca aconteceu, uma mensagem de que nós precisamos, no Brasil, de império da lei, colocar aqueles donos do poder que estão acima da lei, nós precisamos trazer eles para baixo da lei, estabelecer de verdade um Estado de Direito. É isso que traz previsibilidade jurídica, segurança jurídica para que as pessoas possam investir, seja o brasileiro que acumulou legitimamente dinheiro por meio das suas empresas, dos seus negócios, para incentivar ele, criar um ambiente propício para ele investir, seja para o investidor estrangeiro entrar no Brasil. Nós precisamos ter esse império da lei em relação ao qual a Lava Jato nos deu um gostinho de império da lei. Mas a Lava Jato renovou a esperança porque ela nos mostrou que é possível sim fazer esse monstro da macrocorrupção sangrar. E, por fim, a Lava Jato propiciou um ambiente favorável ao engajamento político maior. Hoje todo mundo sabe qual é o nome dos ministros do Supremo e o que eles fizeram no verão passado. Isso não existia em 2014. E esse é o único caminho da transformação. É por meio da política e do engajamento do cidadão. Muitas coisas que você colocou na mesa, vamos tratar de todas. Só para a gente entender um pouco, relembrar para o nosso público, porque afinal passaram 10 anos, há uma geração de brasileiros que era muito nova, muito pequena, quando a Lava Jato começou. Me lembro, eu já estava no jornalismo, na época me lembro claramente quando no começo de 2014, na época eu estava na Veja, a gente começou a cobrir a Lava Jato, aquela capa da Veja, da estrela vermelha com a Petrobras também, com petróleo, sangrando petróleo, né? Agora, como tudo começou? Vamos dar uma relembrada rápida, Deltan, porque foi um mero acaso, né? Foi justamente um posto de gasolina lá em Brasília que tinha o Lava Jato, de lá o nome da operação, e teve o doleiro Alberto Youssef, que foi o primeiro delator, de fato, foi a pessoa que
que mostrou o caminho das pedras desse grande esquema de corrupção. Mas foi só isso? Foi tão rápido assim? Um delator começou e desmoronou o inteiro castelo de cartas? Ou teve algum gancho que 10 anos depois ainda não está muito claro para a opinião pública que aconteceu e que deu esse estopim para a Lava Jato? Você me fez um desafio aqui, né? Vamos falar da Lava Jato numa casca de nós em 2 minutos. Vamos resumir o que foi essa operação em 2 minutos. Essa operação começou com uma investigação sobre doleiros que lavavam dinheiro. O foco central era crime contra o sistema financeiro e crime de lavagem de dinheiro. A partir dali, de uma das 4 organizações criminosas que lavavam dinheiro, especificamente a partir da investigação de Alberto Youssef, se descobriu um vínculo com Paulo Roberto Costa, que era um ex-diretor da Petrobras. Nós investigamos mais a fundo, comprovamos que ele tinha desviado coisa de 20 e poucos milhões de reais, e isso já era um dos maiores casos em que todos nós tínhamos trabalhado na nossa vida. Poucos procuradores vão trabalhar num caso de corrupção envolvendo mais de 20 milhões de reais, é muito dinheiro. Mas nós não imaginávamos o que estava por vir, porque conforme a gente fez um cerco probatório em relação ao Paulo Roberto Costa, chegou um momento que ele entendeu, porque a justiça estava funcionando, que a melhor alternativa para ele era fazer um acordo de colaboração premiada. E quando ele vem, ele diz, olha, nesse contrato que vocês me acusaram, realmente existia corrupção nesse contrato dessa empreiteira X aqui na Petrobras. Mas não era só esse contrato, eram todos os contratos dessa empreiteira. Não era só essa empreiteira. Não era só na minha diretoria, era em outras diretorias. Não era só essa empreiteira, eram todas as empreiteiras. E vou dizer para vocês que é assim que funciona em todo o sistema político, porque isso é comandado a partir de políticos e partidos e não existe razão para eles fazerem isso na Petrobras e não fazerem em outros órgãos. E aí a gente passou a montar o quebra-cabeça. A gente já tinha a imagem agora do quebra-cabeça e a gente passou a montar, procurar as pedras e encaixar. E a gente descobriu corrupção na BR Distribuidora, na Eletrobras, no Ministério do Planejamento, na Caixa Econômica Federal. E a gente, quando chegou a Odebrecht, ela falou, olha, eu corrompo em todos os estados, em praticamente todos os órgãos públicos onde a gente atua, tem corrupção. E ela indicou uma empreiteira, 415 políticos de 26 diferentes partidos. Quase 1/3 dos senadores, quase 1/3 dos ministros de Estado e quase metade dos governadores daquela época. Então nós tivemos aí um boom, uma explosão mostrando o tamanho e a realidade do monstro da corrupção brasileira. É claro que a Lava Jato avançou tanto e tão rápido que uma hora o Supremo decidiu pôr as asas e tirar a parte dos quebra-cabeças de onde estava funcionando a montagem do quebra-cabeça. A gente ficou basicamente com a Petrobras, avançou, fez a nossa parte, mas ele sabe que o ambiente de combate à corrupção não é propício no Brasil para que outras sementes lançadas de investigações pudessem germinar, crescer, prosperar e frutificar em favor da sociedade. Ou seja, foi suficiente um pequeno estopim, quase um mero acaso, né, destino um delator da Petrobras para descobrir um sistema podre, né, um país inteiro que estava podre de corrupção em todos os seus âmbitos. E agora você falou justamente, falta a terapia, né, falta a cura para essa corrupção. Agora que se esperava que as empresas pagassem, os seus diretores também fossem presos e cumprissem as suas penas, estamos vendo no Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo suspender multas bilionárias. Estamos vendo condenados a mais de 300 anos de prisão, como por exemplo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que estão soltos e curtindo a boa vida carioca. Estamos vendo até empresas e empreiteiras que estão se reunindo com o governo para tentar renegociar mais de 8 bilhões de reais de multas, né, no âmbito da Lava Jato. Após 10 anos, vocês da Força Tarefa da Lava Jato, você que encabeçou a Força Tarefa, estão com amargo na boca? Qual que é a sensação que vocês têm? E vocês acham que voltou tudo como era antes? A sensação nossa, Carlos, é de indignação e é de revolta. Porque o que a gente está vendo acontecer hoje no Brasil é o que sempre aconteceu. E a Lava Jato ela tinha rompido com isso. Ela rompeu a impunidade dos grandes corruptos no Brasil pela primeira vez em história. Nós conseguimos romper, mas agora o sistema está garantindo que tudo continue a ser como sempre foi. Nós vimos o Supremo Tribunal Federal acabar com a prisão em segunda instância em 2019. Nós vimos ele mandar para a Justiça Eleitoral as investigações de casos de corrupção, quando você olha para a história e nunca a Justiça Eleitoral mandou ninguém para a cadeia. Mas não tem como a Justiça Eleitoral investigar e processar a corrupção, porque você precisa se especializar, precisa de conhecimento, de experiência, da atuação em grandes casos, como aconteceu em relação aos procuradores que atuaram na Lava Jato. Todos tinham experiência e conhecimento nisso, eram especializados nisso. É como o mercado, você precisa de pessoas especialistas nos assuntos. Mas na Justiça Eleitoral muda os juízes e os promotores a cada 2 anos, porque ela não tem quadros próprios, ela empresta quadros de outros lugares. Então simplesmente não tem como funcionar o futuro do combate à corrupção, mas mais. Eles passaram a aplicar nova regra de 2019 para o passado, anulando os casos. Dizendo, olha só,
como se a gente tivesse condição de ter uma bola de cristal em 2016, que eles iam decidir isso em 2019, iam dizer que a competência é da Justiça Eleitoral. E ainda se a gente tivesse a bola de cristal e seguisse o que eles iam decidir no futuro, os casos teriam sido anulados porque a regra era outra. O que a gente fez? Seguir a regra do jogo. Para vocês verem como a gente não tem segurança jurídica no Brasil. Basta ver o World Justice Project, que nos coloca lá no final da lista dos países em termos de segurança jurídica e mostra que a gente tem a 8ª pior justiça criminal do mundo. 8ª pior do mundo. Então o gosto é assim de indignação e de revolta. E você tocou num ponto importante. O ministro Dias Toffoli suspendeu os pagamentos de empreiteiras que reconheceram os crimes, que confessaram a corrupção e que voluntariamente se comprometeram a devolver o dinheiro. Qual foi o argumento dele? O argumento foi de que existiria uma coação, uma pressão sobre pessoa jurídica que não é presa. Quando as pessoas físicas daquelas pessoas jurídicas fizeram seus termos de delação premiada, tem tudo gravado, eles aparecem nas colaborações falando, dando risada, tranquilos, assessorados pelos melhores advogados do Brasil, assim como as empresas. Então foram pressionados, sendo assessorados pelos melhores, mais bem pagos advogados do Brasil, rindo nos depoimentos, e ainda o próprio Supremo Tribunal Federal assinou e homologou os termos de delação premiada em que é examinada a voluntariedade. Então, o Supremo está decidindo contra evidência, sem base em evidência, e alegou suposta coação, porque segundo o ministro Dias Toffoli seria um pau de arara do século XXI, alegou suposta coação para suspender os pagamentos do Odebrecht e aplicou essa decisão para quem? Para a JF. Só que peraí, a JF nem tramitou em Curitiba. A JF foi um caso que tramitou em Brasília. Não faz nem sentido, faz menos sentido. Já não fazia sentido, faz menos sentido, não tem lógica nenhuma. O que fica parecendo é que é uma grande conta de chegada para manter tudo como sempre foi. O que fica parecendo é que o sistema está se rearranjando para proteger os amigos do rei, os grandes corruptos, os donos do Brasil, como sempre protegeu ao longo da história.